Oi, gente, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui com mais uma porção da palavra do Senhor e vou falar rapidamente. Então, vocês assistam aí. Olha, gente, não deixe de assistir até o final, tá bom, gente? Que o YouTube tá cobrando isso, tá bom? Assistam aí até o final porque é importante para a tua vida, tá bom? E nós estamos a serviço do YouTube, mas na verdade é a serviço do Senhor e servindo a você que está aí nos ouvindo, porque é precioso para Deus, tá bom? Então, meditemos aqui na palavra do Senhor, que está em São Marcos, no capítulo 8. Versículo 22 em diante, que diz assim o tema: cura de um cego de Betsaida. E chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que lhe tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido, e já via ao longe e distintamente a todos, e mandou-o para sua casa, dizendo: não entres na aldeia. Olha, gente, eu gostaria de meditar com vocês, fazer uma reflexão aqui bem rápida, mas muito interessante da parte do Senhor. Porque o Espírito Santo é quem esclarece a própria palavra do Senhor. Senão você vai ler, vai ficar mais incrédulo, mais duvidoso, mais não crendo. E o Espírito Santo, ele está aqui para nos ajudar a compreender a palavra do Senhor e glorificar a Jesus, né? Muito bem. Então, aqui no início do que li, né, no 22, no verso que li, diz assim: e chegou a Betsaida. O importante é que Jesus chegou a um lugar, Betsaida, e trouxeram-lhe um cego. Ou seja, logo que ele chegou a um determinado lugar, já teve serviço para ele, já teve um trabalho para ele, que é curar. No início ele falou isso, no início do seu ministério. Diz a palavra do Senhor, né? Quando ele leu o livro do profeta Isaías, logo no início do seu ministério, então ele falou: o Espírito do Senhor é sobre mim, que me ungiu para curar os cegos, libertar os cativos. Gente, está lá escrito: libertar, anunciar o ano aceitável do Senhor, né? Então tá lá, só vocês lerem no início que você encontra. Eu acho que no livro de São Lucas fala isso, né? E chegou a Betsaida e trouxeram um cego e rogaram-lhe que lhe tocasse. Eles pediram: toque nele, né? Para que a intenção era o quê? Que ele enxergasse, né? Então aqui a gente vê na sequência que Jesus não fez exatamente como eles falaram, não. Jesus tem sempre algo mais para realizar. Jesus está agindo. Jesus falou: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. O trabalhar de Jesus é diferente. É um trabalhar que às vezes você fala: se eu soubesse eu nem teria orado. Sabe, gente? Que às vezes acontece isso. Às vezes o Senhor vai agir na tua vida. Você pensa que o Senhor vai fazer da tua vida, em tua vida, a maneira que você espera. Mas Deus não é como o homem, gente. Deus não é homem para que minta. Não é filho do homem para que se arrependa. Isso é coisa nossa. A gente está duvidando, a gente está, sabe? Mas que a gente seja corrigido pelo próprio Espírito Santo, pelo Espírito de Deus, né? Então aqui diz a palavra do Senhor, né? Que Jesus... outra coisa. Tem um detalhe também. Alguém pediu para Jesus, os discípulos pediram, né? Eles falaram: Senhor, ensina-nos a orar igual João ora, igual João ensina seus discípulos. Eu já falei isso aí em outro conteúdo, sabe? Jesus não ia ensinar do jeito que o João orava. Não, Jesus ensinou do jeito que ele é, do jeito que ele é Deus, do jeito dele, entendeu? Então Jesus ensinou a oração do Pai Nosso. Olha o que está lá na oração do Pai Nosso. Então o próprio João não teria condições de orar, ensinar do jeito que Jesus ensinou. Então vamos aprender com o principal, vamos aprender com Jesus. Ele é mestre por excelência. Devemos aprender com ele todo o tempo, né? Então aqui diz o seguinte: e tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. Então, olha, só nesse pedaço que eu li agora aqui, nos leva a entender o quê? Porque aqui não está escrito, mas o ser humano sempre ele acaba sendo sempre a mesma coisa, duvidando do Senhor, dando força e vida à incredulidade que surge em nossa mente. Nós temos essa mania, né? Precisamos nos corrigir. Porque aqui diz o quê? Que Jesus levando-o pela mão, tomando-o pela mão, levou-o fora da aldeia. Então aqui alguém poderia dizer: tá vendo? Levou fora da aldeia. Ele tirou ele aqui do meio de nós, porque nós somos perfeitos. E ele tirou esse cego de perto da gente. Tá vendo? Olha aí o que Jesus fez. Então a expectativa deveria ser grande. Aí você fala: isso aí está escrito? Não.
estou indo pelo que o ser humano é, sabe? Então, levou fora da aldeia, ele não era digno de estar conosco, porque nós somos perfeitos. Oh, meu Deus! Mas ninguém sabia que ali Jesus estava levando ele para fora da aldeia para dar a ele um tratamento de cura, mas operar do jeito dele. Oh, meu Deus! Olha o que Jesus fez. Então, o que Jesus faz? Cuspindo-lhe nos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. Vocês estão entendendo? Olha, isso aqui, esse tratamento perto dos outros, ia ser um escândalo total para os outros, né? Não para Jesus. Mas Jesus um dia falou, bem-aventurado, aquele que não se escandalizar em mim. Vocês viram quando ele foi ressuscitar o Lázaro? Ele não podia curar ele, né? Podia ter curado Jesus, podia fazer com que ele não morresse. Uma onda de murmuração, uma chuva de murmuração, sabe? Então Jesus pegou esse cego, levou ele para fora da aldeia. E lá fora, Jesus deu esse tratamento. E o que ele faz nesse tratamento? Cuspiu nos olhos dele. Ponto 1. Impôs as mãos, né, nele. Ponto 2. E perguntou se via alguma coisa. Gente, olha esses 3 itens aí. Cuspiu nos olhos, ponto 1. Impôs-lhe as mãos, ponto 2. E perguntou o quê? Se via alguma coisa. Ele perguntou para quem não enxergava. Ele perguntou para o cego. Você está vendo alguma coisa? Oh, meu Deus, era o sinal da cura. Era o sinal da vitória na vida dele. Ele não fez isso perto da multidão, não. Perto da vizinhança, não. Ele levou ele para longe. Quer dizer, longe que eu falo aqui é fora da aldeia. A aldeia ali era moradia, né? Então Jesus levou para fora deles ali e lá deu esse tratamento. Porque imagine se todo mundo assiste. Olha, cuspindo, que cuspe já é uma coisa desprezível, né? Desprezível. Às vezes eu passo por um lugar e vejo quando uma pessoa cospe. Às vezes a pessoa está limpando a garganta mesmo. Aí eu falo, por onde Jesus passa, ele vai purificando as gargantas mesmo. Eu falo isso, gente. Meu Deus, é uma coisa ridícula. Você está passando e a pessoa cospe perto de você. Tudo bem que às vezes teve que ser assim, às vezes tudo bem, né? Que isso aconteceu comigo também. Às vezes tinha um lugar que eu tinha que cuspir, assim, entendeu? Mas eu vou para onde mais tem menos pessoas, um pouco eu vou cuspir ali, de preferência onde tiver um ralo, assim cuspir, entendeu? Aí você está perto de uma pessoa, cospe. Isso é ridículo, é um comportamento ridículo. Vocês estão entendendo? Então, aí Jesus então cuspiu, não perto dele, mas nele, na doença que estava nele, sabe? Então ninguém ia entender, né? Então ali Jesus vai, né? E cospe nele, longe de todo mundo, né? Ali, e esse fez o tratamento, isso fez parte do tratamento que ele quis fazer assim, entendeu? Porque, gente, é assim, o ser humano veio do pó da terra, sabe? E o autor da vida é o próprio Cristo, é esse que está restabelecendo a vista dele, é esse próprio. Vocês estão entendendo? Porque o Pai, Filho e Espírito Santo trabalharam no início, né? Deus criou todas as coisas. E João falou, sem ele, nada do que se fez foi feito. Nada. E agora eu estou vendo gente dando honra para a estátua por aí. Deus vai cobrar, que Deus não quer que ninguém pegue o lugar dele. Não quer, não. Nem criança gosta de ver a outra pessoa pegar o seu lugar. Sabe? Pois é. Então é isso, né? Eu estou falando aqui do texto que está escrito aqui. Mas como a palavra de Deus é viva e é para os nossos dias, não é apenas um conto, um relato de uma história que para você saber apenas. Ela é um livro, umas palavras para serem vividas. A palavra de Deus é vida, sabe? Tome posse dela. Você vai ter vida em Cristo. Então aqui diz assim, cuspindo nos olhos, como já falei, impondo-lhes as mãos, né? Perguntou-lhe se via alguma coisa. Gente, ele perguntou para quem não enxergava. Por que Jesus perguntou para ele se estava vendo alguma coisa? Porque Jesus estava dando a ele um tratamento. Você está fazendo alguma coisa, você já quer ver de imediato um resultadozinho, uma coisinha, um sinal de uma vitória. É ou não é? Você precisa, mesmo que você não veja uma vitória completa, você quer ver um sinal. E muitas das vezes a palavra de Deus é mais do que um sinal, gente. Se Deus falou, pronto, amém. Amém. É o que Deus falou para Abraão, ele foi pai na fé por isso. Porque ele creu, né? Claro, ele teve suas dúvidas. Mas na hora que ele começou a duvidar também, Deus falou para ele, Abraão, saia da tenda. Saia da tenda. Ele sai da tenda, né? Aí Deus falou,
conte essas areias aí, os grãos. Comece a contar um por um. Quer dizer, falando tipo assim, né? Comece a contar. Comece a contar as estrelas. Tudo bem. Mas Deus não estava querendo que ele contasse. Deus só queria mostrar que ele não teria essa condição, mas quem ia fazer tudo era Deus. Deus começou, Deus conclui. O que Deus exige de nós é a nossa credibilidade. Nós devemos levar a nossa mente cativa à obediência de Cristo, porque a nossa mente ela não nos ajuda. Ela ajuda a gente a ser mais incrédula. Devemos levá-la cativa na marra, sabe? A obediência de Cristo. E aí então vai acontecer o quê? Temos a mente de Cristo. A minha mente, eu penso como Deus está pensando. Eu tenho que obrigar a minha mente a pensar como Cristo pensa. A palavra nos leva a isso, né, gente? Então aqui nos diz assim o verso 24. Jesus perguntou no final do 23, né? Se ele via alguma coisa. E agora no 24 diz: e levantando ele os olhos, olha aí por que Deus falou, olha aí por que Jesus quis levar ele para fora da aldeia, longe daquelas pessoas. Levantando ele os olhos, disse: vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Imagine chamar as pessoas, né? Eu estou vendo as pessoas igual árvores que andam, porque na verdade, nós somos comparados à árvore, né? Que a Bíblia diz: conhecereis os frutos conhecereis as árvores pelos frutos que elas apresentam, né? O fruto revela quem a árvore é. E o maior fruto que a gente pode presenciar é o que sai da boca, a palavra. O que a pessoa fala é o que está dentro. Então, precisamos ter cuidado, né, gente? Muito bem. Então, aqui diz, né? Veja os homens como árvore. Gente, um detalhe que eu gostaria de frisar aqui é o seguinte. Quando ele diz, veja os homens, muito bem, pois os vejo como árvores que andam. Aqui quer dizer que com Jesus, você pode falar tudo que está na tua mente. Tudo bem que ele vai te reprovar. Olha, você precisa fazer isso, aquilo e aquilo outro. Mas você precisa confessar para Jesus. Não é confessar para o homem lá atrás das cortinas, não, que ele vai te prejudicar, pode te prejudicar ainda mais. Eu estou falando de Jesus. Você fale com Jesus a questão que está perturbando a tua mente. E ele entende isso. Olha o que aconteceu. Ele falou, vejo os homens como árvores que andam. Olha, um detalhe também gostaria de frisar. Quando alguém fala de você uma coisa, mesmo que seja verdade, mas seja ruim, ou ainda que não seja verdade, eu vou dizer uma coisa, aquela pessoa está falando isso, sabe por que ela está falando isso? Que às vezes você sabe que não é verdade? É porque ela está em fase de tratamento. Ela não está com a sua vitória totalmente alcançada. Então, ela está falando, como costumam dizer por aí, né? Está falando abobrinha, né, gente? Tipo assim. Então, ela está falando uma coisa, é porque ela está em tratamento. Você vai ter que ter paciência com ele, vai ter que ter paciência com ela, porque ela está em tratamento, ele está em tratamento com Jesus. Porque Jesus está tratando e perguntando, você está vendo o quê? Como está sendo a tua vida? E não sei o quê, assim, fazendo a pergunta, porque ele está te tratando. Então ele falou, eu estou vendo os homens como árvores que andam. Eu estou vendo as árvores andando. Aí alguém pode rir, debochar, mas na verdade a árvore, se você ver direitinho, a árvore tem raiz, né? E a raiz anda, né? Ou a raiz está parada para sempre? A raiz ela vai ganhando espaço lá nas profundezas para dar vida à árvore e a árvore dá vida aos frutos. E a Bíblia diz, né, que às vezes o cego, né, o cego, Deus faz ele enxergar. Ele está falando essa verdade também. Mas, por outro lado, como eu estou falando aqui no outro sentido, então ele diz, eu vejo como árvore que anda, então alguém está falando uma coisa de você e às vezes não é tão verdade, então você precisa entender que aquela pessoa está em tratamento, Deus está tratando aquela pessoa. Então, nesse tratamento, ela pode dizer horrores, ela pode dizer coisas absurdas, porque ela está em fase de tratamento. Porque quando ela ficar tratada realmente, o falar dela vai ser outro. Vai ser a boca de Deus. Meu Deus. Vai ser Deus falando através da boca da pessoa. Dele ou dela, né? Então, é Deus falando através dela. Eu já tenho visto isso, gente. Pessoas falarem, meu Deus, ser de boca de Deus. E por isso que Jesus um dia falou para Pedro. Pedro, tu revelaste agora, meu Pai te revelou agora o que você falou, Pedro. Né? Porque Jesus falou que dizem os homens que eu sou. O que os homens falam de mim. Gente, não pergunta isso não, viu? Não faça essa pergunta, não.
Por que dizem? Porque você pode morrer do coração. Porque podem falar horrores de você, podem falar de cada um de nós, ou a gente mesmo falar das pessoas, né? Precisamos ter essa cautela, que a gente vai prestar contas por todas as palavras que saem da nossa boca, tá? Não vai ficar barato, não. Então, aí o que acontece? Então ele falou isso para Jesus e Jesus continua o tratamento. Depois tornou a pôr-lhe as mãos, depois que ele falou isso, né? Que viu os homens como árvores e tal. Então, tornou a pôr-lhes as mãos e ele olhando firmemente, porque ele estava olhando com um olhar meio bambo, o olhar estava meio bambeando, não estava olhando com um olhar bem fixo para onde Jesus estava direcionando, sabe? Então ele falou isso, mas agora é diferente. Jesus impôs as mãos de novo e agora pergunta, né? Pergunta não, impondo nos olhos, 25, né? E pôs-lhes as mãos nos olhos e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido, não ficou mais ou menos. Jesus não trabalha mais ou menos. Jesus trabalha com a fé. A fé é sinônimo de certeza. Jesus trabalha com a certeza. Ele nos dá o dom da fé, é uma armadura que a gente precisa ter, sabe? Crer nele, porque o trabalho dele é certo, é convicto, sabe? A prova está aí, que a gente pisa no chão e foi ele que trouxe a terra seca, sabe? Porque antes era tudo água e escuridão, sabe? E Deus chamou a terra seca, apareceu, está aí firme, embaixo dos nossos pés, né, gente? Então, muito bem. Aí aqui diz, agora ele foi, olhando firmemente, ficou restabelecido. E olha o detalhe importante. E já via ao longe e distintamente a todos. Olha, gente, o que eu posso... Meu Deus... Eu posso trazer nesse momento esse pedacinho que diz aqui a palavra? O quê? Que ele está enxergando melhor que antes. Antes ele enxergava normalmente, naturalmente. Mas agora, meu Deus, ele fez um trabalho, ele foi feito um tratamento de oftalmologista. Jesus enxerga de visão. Visão Jesus entende. Jesus tratou nele. Jesus não mandou ele para um oftalmologista, não. Jesus pessoalmente tratou fora da aldeia, porque ali ia atrapalhar, as pessoas iam atrapalhar demais, sabe? Quando Jesus pergunta, o que você está vendo? Eu estou vendo os homens como árvores, pois vejo como árvores, entendeu? Ali poderia alguma coisa complicar. Alguém poderia apedrejar Jesus. Você está fazendo uma coisa aí que não está na lei. Tudo que Jesus está fazendo está na lei e muito mais. Porque Jesus ensinou a gente a andar 1 milha a mais. Você faz uma coisa e faz além do que é para fazer, porque você está andando 1 milha a mais. Eu falei outro dia, deixa eu concluir esse pedacinho aqui. E mandou-o para a sua casa, dizendo, não entres na aldeia. Terminou essa parte falando, por quê? Não entres na aldeia. Por quê? Porque agora ele estava vendo até demais. Ele agora estava enxergando coisa que ninguém enxergava. E ele poderia enxergar. E sabe o que ia acontecer? Ele ia sair falando para as pessoas o que ele estava vendo. Porque ele estava vendo agora, gente, além do normal. Diz a Bíblia que ele estava vendo ao longe, tá? Porque a gente enxerga ao longe. Mas agora é do jeito de Jesus. Porque Jesus fez um trabalho, sabe, oftalmologístico ali, né? Um trabalho de oftalmologista. Pessoa que entende da visão, dos olhos. E Jesus fez um tratamento incrível, poderoso, do jeito dele, na vista dele. E ele falou, não entre na aldeia. Ele ou seja, não entre na aldeia, fique fora. Não sabemos o tempo, por quanto tempo. Acho que depois todo mundo ia atrás dele, né? Dizia, o que aconteceu com ele? Jesus curou ele? Ou não? O que aconteceu? Depois as pessoas iam procurá-lo, sabe? Mas agora ele enxergava ao longe. Gente, Jesus quer que a gente enxergue ao longe, sabe? Ele quer que a gente enxergue do jeito dele, do jeito que Deus quer que a gente enxergue. Mas só que agora ele ia enxergar e ele poderia ainda, porque estava bem imaturo, não dependendo da idade, ele estava muito imaturo. Então ele poderia enxergar e falar para todo mundo logo, eu estou vendo isso, vendo aquilo, sabe? Porque ele estava enxergando bem. E tinha coisa que ele ia ver e não poderia falar, não deveria falar, não era lícito falar. Então Jesus falou, a melhor maneira é você ficar fora, não entre na aldeia, sabe? Porque tem coisa que precisa falar ao seu tempo. Existe o tempo de Deus.
né? Então isso é tremendo, gente. E fiquem vocês aí com essas palavras, tá? Palavras vindas do coração de Deus, tá bom? Porque eu meditei, né, essa palavra. Meu Deus, o que tem de palavra que o Senhor me colocou aqui, gente, meu Deus. E não é à toa que quando eu era criança eu nem falava na escola, não conversava, ninguém conhecia a minha voz, né? Então Deus abre a nossa boca e a gente vai falar o que Deus quer que a gente fale, para o louvor do nome dele, para a edificação de vidas, né? Para a edificação de vidas até daqueles que se consideram nossos inimigos. Que Deus abençoe geral, né, gente? Fiquem todos com Deus, meditem vocês mesmos e o Espírito Santo, gente, esclarecerá a vocês, em nome de Jesus. E a paz do Senhor Jesus a vocês todos. Amém.